Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vendo as porções em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, nas quais o Senhor diz: lembra-te. Já vimos na comunhão anterior, Apocalipse capítulo 2, versículo 5, que dizia: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Hoje veremos a segunda porção, que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Essa porção de Apocalipse capítulo 3, versículo 3, está na carta à igreja em Sardes. Esse versículo diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Essa porção é uma porção muito importante, porque nessa porção o Senhor pede que nós nos lembremos de tudo que Ele já fez por nós, de todo o investimento que o Senhor fez em nós. Aqui diz: lembra-te, pois, do que tens recebido. Amado irmão, amada irmã, desde o momento que você recebeu o Evangelho e recebeu o próprio Senhor, você não tem recebido muito? Aqui diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Quantas porções da palavra nós já recebemos em nossas vidas? Quantas mensagens já ouvimos? Quantas porções da palavra de Deus nós já lemos? Quantas vezes o Senhor já falou a nós no nosso interior? Nós devemos lembrar de tudo que nós já recebemos. Nós não podemos receber em vão, receber e viver como se não tivéssemos recebido. Aqui ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. E ouvido. Quantas mensagens nós já ouvimos em nossa vida. E aí o Senhor diz: guarda-o. Tudo que nós recebemos e ouvimos, nós temos guardado, ou nós temos deixado de lado, sem dar importância. O que nós recebemos e ouvimos não é suficiente para mudar a nossa vida, não é suficiente para darmos uma nova direção ao nosso viver. O grande problema é que nós nos esquecemos daquilo que temos recebido e ouvido. E, consequentemente, nós não guardamos. Agora o Senhor diz a nós: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o. Guarda-o. Viva essa palavra. Tome essa palavra a sério, porque é a palavra da sua salvação. O que nós recebemos, o que nós temos ouvido, nós precisamos guardar. Aqui ele fala
ao mensageiro, ao anjo da igreja em Sardes: guarda-o e arrepende-te. Baseado nisso, nós podemos ver algo que, tendo recebido e ouvido, se nós guardarmos, nós vamos nos arrepender de muitas coisas. Nós vamos mudar a direção de nossas vidas. O grande problema é que nós recebemos e vivemos como se não tivéssemos recebido. O problema é que nós ouvimos e vivemos como se não tivéssemos ouvido. E, consequentemente, nós não guardamos. Agora, nesses tempos do fim, o Senhor está falando a nós. Quem tem ouvidos, ouça. E Ele então fala palavras assim a nós: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Em Apocalipse 2:5, nós vimos que o Senhor falou: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Isso quer dizer, quando nós trazemos a nossa lembrança, a nossa condição adequada, tudo que nós já recebemos, nós temos um arrependimento, nós nos voltamos ao Senhor e ao plano que Deus preparou para as nossas vidas. Nesses tempos que antecedem a sua volta, precisamos ouvir tais palavras. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Que o Senhor nos abençoe.